Olá, turma, tudo bem com vocês, né? Com certeza, espero que sim. Tenho certeza que está tudo ótimo comigo também. O meu nome é Sandra Regina, estou aqui novamente, né, com esse nosso cantinho aqui chamado Memórias da Vovó. Falar em Memórias da Vovó, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Querem saber o que é? Estão, assim, curiosos para saber o que é? Fechem os olhos só um segundinho e só abram quando eu pedir. Vamos fechar? Vamos abrir! Olha só o que eu tenho aqui em minhas mãos. Veja. Olha só o que eu tenho aqui em minhas mãos. O que será isso, né? Coisa mais simples desse mundo, coisa assim aparentemente mais sem importância. Um cavalo, né? Um cavalinho. Turma, há algumas coisas que podem ser sem lógica, sem graça, sem sentido para algumas pessoas. Mas para quem sabe o contexto da coisa, ela pode ter um valor imensurável. Esse objeto aqui, ó, ele é um enfeitinho de casa, né? Alguns, se eu não me engano, parece que falam bebelô. Quem imagina quantos anos isso aqui tem? Não, ele não tem um século. Ele não tem um século. Ele tem pouco mais de 40 anos. Aproximadamente, um pouco mais não, ele deve ter mais de 40 anos, ele deve ter uns 47, 48 anos. Ai, ele é lindo. Ele já quebrou a cabeça aqui, já foi colado, ele já foi colado pelo menos uma vez. A história desse cavalo. Eu já não morava mais em Taguatinga, eu nasci em Taguatinga, morei em Taguatinga apenas pouquíssimos anos, né? E eu fui morar no Gama. Aí, eu fui morar no Gama ainda muito criança. E conforme eu falo, sempre, né? Quando nós somos crianças, nós não temos noção das coisas, né? Mas eu me lembro, eu deveria ter uns 3 anos de idade quando eu saí de Taguatinga e fui morar no Gama. E eu falava isso pra minha mãe, ela não acreditava que eu era muito pequena, não lembrava. Claro que eu lembrava, eu lembro muito bem o dia que nós nos mudamos para o Gama. E, inclusive, nessa época foi a primeira vez que eu ri de verdade mesmo na minha vida. Lá no Gama chovia muito, muito. Quem é antigo aí, que já está seus mais de 50 anos, que morou em Brasília, que nasceu em Brasília mais ou menos nessa época, e morou muitos anos em Brasília e há 50 anos, 45 anos, mais de 40 anos passados aí, sabe? Então, eu me lembro que tinha chovido bastante, que lá era comum chover bastante, e tinha um pezinho de caju, aquele cajuzinho bem pequenininho, porque as pessoas naquela época tinham muitas árvores em casa, muitas. Mesmo porque as pessoas que moravam em Brasília, muitas tinham vindo do interior, muitas tinham vindo da roça, inclusive minha família, né? Então, eles tinham, assim, o costume de ter muitas plantas mesmo, os quintais eram cheios de planta, tinha muitas galinhas, eu me lembro, e, né, algumas árvores frutíferas. Eu me lembro que tinha um pezinho de caju bem pequenininho que nós alcançávamos. Nós éramos bem criancinhas, tinha um monte de pedra no pé, aquelas pedras grandes de fazer muro, que antigamente fazia-se o alicerce do muro com pedras, né? Nós subimos nessas pedras para alcançar o cajuzinho. E aí eu não sabia do acontecido, que eu quase morri de achar graça. O meu primo, né, que também era bem criança, nós todos éramos muito criança, ele falou, vou pegar o caju. Ele foi pegar o caju, né, e não alcançou. Aí ele se agarrou ao galho e balançou para cair o caju. A hora que ele balançou, caiu as gotas da chuva, né, que estavam na galha. E eu ri muito, eu ri muito, eu ri muito. Eu achei super engraçado, porque eu, na minha pureza, na minha inocência, eu não sabia que quando chovia as folhas ficavam molhadas e que se mexesse as folhas cairiam sobre nós. Mas ainda assim, não é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Esse episódio, né, vamos dizer assim, é sobre os supermercados de Brasília. Vamos dizer assim, mais especificamente do Gama, né? Como que era? Era tudo muito, muito, muito primitivo, né? Então, os supermercados nós mesmo chamávamos de vendinha. Nós não falávamos mercado, supermercado, nós falávamos na vendinha. E eu me lembro
que nós, quando comprávamos as coisas, elas não vinham empacotadas, eram poucas coisas que vinham empacotadas, pelo menos naqueles lugares que nós frequentávamos, né? Então, tinha muitas caixas de madeira, uma caixa enorme com várias divisões. Uma tinha um tipo de arroz, outra tinha um tipo de arroz, outro tipo de feijão, outro tipo de feijão, e eles pegavam o alimento, né, com tipo um copo grande, né, acho que ele media 1 litro, enfiava lá, colocava no pacote, media com aquela balança, pouquíssimos lugares ainda tem, né, mas ainda se encontra, nem que seja só para exposição, e era dessa forma que se vendia. E lá próximo, na casa que nós morávamos, tinha um supermercado, mas não era supermercado, nós falávamos vendinha, porque também era um mercadinho maiorzinho, né, vamos dizer assim. Então, lá se vendia de tudo, aquelas vendias que vendia de tudo que se pensasse, de tudo assim, na medida do possível, porque também não era um lugar grandioso, né? E conforme eu já falei, ele era próximo de casa, claro que nós não íamos sozinhos, porque nós éramos muito crianças, e lá um belo dia apareceu o meu tio, ele apareceu lá assim, que ele foi lá no mercado e comprou esse cavalinho para minha mãe. Comprou um para minha tia Ivone e esse para minha mãe. E aí, naquela época, as pessoas não tinham móveis, né? Pelo menos as pessoas pobres, igual no nosso caso, não tinham móveis. O móvel que geralmente nós tínhamos era talvez a cama, assim, de uma forma grosseira, e o rádio, né? Que geralmente era um rádio bem quadrado, com os botões desse tamanho, de madeira, né? Pelo menos ao meu entendimento era madeira. Eu não sei se era madeira, mas ao nosso ver parecia madeira. Aí minha mãe colocou durante muitos anos esse cavalinho lá em cima. E o nome desse mercadinho era Stepson, né? E ficou esse mercadinho muitos, muitos anos lá. Hoje em dia eu não sei o que aconteceu, se Stepson era o nome mesmo do mercado, era o nome de uma das pessoas, ou era o sobrenome da família. Mas esse cavalinho me traz essa lembrança. Hoje em dia minha mãe não existe mais, o pai não existe mais, o tio, né, o meu tio que deu isso aqui para minha mãe não existe mais, e ele vem atravessando gerações e gerações e gerações. Então, eu me lembro sempre, sempre, sempre desse mercado. Quando eu olho esse cavalinho, eu lembro da minha mãe, eu lembro de várias histórias. Eu me lembro de quando, o dia que ele chegou lá com esse cavalinho. E foi algo assim muito surpreendente. Aí falando de mercado, né, é claro que essa foi uma das pouquíssimas coisas diferentes que tinha lá na nossa casa, porque tudo era muito, muito grosseiro, tudo era muito, muito primitivo. E nós tínhamos o costume de juntar latinha de doce, latinha de sardinha, copo de massa de tomate, porque era o recurso que nós tínhamos, né? Então, eu olhava para esse cavalinho assim como uma coisa muito linda, muito graciosa, porque realmente ele é muito lindo e realmente ele é muito gracioso, porque era uma das poucas coisas que não eram coisas necessárias que nós tínhamos, né? Ele era um enfeite, e normalmente enfeite lá em casa, né? Então, tem essa história maravilhosa. E esse supermercado, conforme eu já falei, não existe mais, mas eu tenho a lembrança dele, especificamente por causa disso. Eu me lembro durante uma época muito grande, né? Igual eu falei, o mercado, ele era bem grosseiro, bem de qualquer jeito, porque essa época era normal ser assim. E quando nós comprávamos pão, aí eu já era maiorzinha, né? Quando nós comprávamos pão, eles pegavam o pão e colocavam num papel assim sobre a mesa, eles abriam o papel, colocavam o pão, enrolava, mas o pão mesmo ficava totalmente exposto. Que inclusive algumas vezes quando nós estávamos andando, o pão caía no chão, a gente pegava e tornava a guardar, porque era uma coisa, não era sacolinha, não era saquinho, era só o pão e o papel em volta assim, ó. Então eu tenho essa lembrança, né? Agora, uma coisa que eu me lembro mesmo, assim, que de um mercado que aconteceu, que teve, que eu me lembro da história dele, uma história bem profunda mesmo, do mercado que tem lá em Brasília. Quer dizer, o mercado, ele não existia, né? Ele não existia o mercado, existia o lugar nessa época. Vou contar a história para vocês poderem entender. Teve uma época que lá no Gama era muito, muito poucas as paradas de ônibus, vamos dizer assim. Mesmo porque o Gama era considerado um lugar atrasado, né?